Amém. Graças a paz, irmãos. Vamos começar. A gente já está um pouquinho avançado, mas vamos iniciar então para que Deus possa nos abençoar, nós possamos estudar a palavra dele nessa tarde e sejamos assim abençoados por ele. Amém? Vamos fazer uma oração assentados mesmos, pode ficar à vontade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós queremos te louvar, te agradecer por ter nos trazido até a tua casa, para esse momento, Pai, de aprendizado com o Senhor, com a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, venha nos dar, Pai, momentos proveitosos de estudo da tua palavra e de conhecer mais o teu Espírito Santo. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua provisão e por estarmos aqui, Pai, juntos hoje para conhecer mais do Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos então hoje na segunda aula, da nossa EBD. A gente começou a estudar no domingo passado sobre o Espírito Santo e você, certo? Então, nessa tarde, nós vamos continuar nesses estudos e hoje nós vamos nos propor para falar de dois temas, certo? Primeiro, o Espírito Santo e as Escrituras, como o Espírito Santo então se relaciona conosco através da palavra de Deus, e a gente vai começar a ver então, como no decorrer da palavra, no decorrer da história e no que a palavra registrou, como o Espírito Santo foi agindo desde o começo de todas as coisas até os nossos dias. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco, não até o final de todas as coisas, ou até hoje. A gente vai chegar até o nascimento de Jesus. Mas vamos então iniciar esse estudo. Amém? Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês essa capa da revista super interessante. Vocês lembram dessa revista? Vocês lembram dessa revista? Eu não sei se ela ainda é publicada até hoje, mas quando eu era adolescente, criança para adolescente, o Rony lembra. Quando eu era criança para adolescente, era uma das revistas que eu gostava de ler até, porque ela trazia muitas matérias realmente interessantes, curiosas, então algumas coisas que eu achava de fato interessantes. Mas essa aqui, eu lembro que na minha casa, apesar da gente gostar muito, quando essa edição lançou, foi a edição 178, eu lembro de eu ter pegado ela. Eu não lembro se a gente tinha assinatura ou se meu pai costumava comprar na banca de revistas, mas a gente recebeu essa capa e viu assim, e eu lembro que não apenas lá em casa, a gente ficou chocado com essa chamada que tem aí na capa, mas eu lembro que no mundo evangélico todo teve um burburinho, teve um movimento, porque a capa, a matéria principal dela, como está aqui na capa, se vocês não estão conseguindo ler, o que diz lá? Está escrito assim: Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. A arqueologia investiga as provas históricas dos relatos bíblicos e, baseada em descobertas recentes, afirma, olha só, os patriarcas Abraão e Moisés jamais existiram, o êxodo nunca aconteceu, os reis Davi e Salomão não passavam de pequenos líderes tribais. Isso só na capa. Aí, hoje em dia, dá para a gente ainda achar, eu cheguei a ler um pouquinho da matéria, uma matéria bastante longa, bastante complexa, com muitas informações, e isso aqui acho que era uma das coisas mais simples assim que se diziam, de querer questionar a veracidade da Bíblia. Então, como eu falei, a gente tinha então esse costume, mas nos chocou por quê? Porque é um claro ataque à fé cristã. Vocês sabem que a Bíblia Sagrada, como nós temos hoje, nós cremos que é a revelação de Deus para nós, que é a palavra viva de Deus, é a palavra do próprio Deus para nós, e que ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que não foram homens colocando coisas das cabeças deles aqui, mas que sim, que foi algo realmente dado por Deus, é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Então, nós quando vemos uma revista como essa, e isso aqui acho que é fichinha comparado com as coisas que a gente vê hoje, mas os ataques do mundo à palavra de Deus, por quê? Porque é a forma principal de destruir, de tentar destruir a nossa fé. A nossa fé ela é baseada na palavra de Deus. Se ela não é confiável, nossa fé não existe.
Por isso que a gente vai ver um pouquinho hoje sobre, né, como que o Espírito Santo agiu na formação, né, na inspiração da Bíblia, né, que ele deu a homens, nós sabemos que Deus falou com eles, né, homens santos, para que fossem registradas as palavras de Deus. Então, em primeiro lugar, né, já que a gente está falando sobre o Espírito Santo e as Escrituras, eu quero ler com os irmãos, já está aqui o texto, né, a gente, para falar sobre a inspiração, nós vamos ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Deixa eu abrir aqui junto. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 16 a 17. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amém? Se vocês estavam aqui alguns meses já, né, atrás, no aniversário da nossa igreja, o pastor Ayrton teve aqui, né, nos abençoou com uma palavra e ele pregou em cima dessa passagem, né? Então, tem muito a ver com o que a gente precisa relembrar e nunca esquecer, né? Em primeiro lugar, que a palavra, né, que está aqui como inspirada, né, a palavra traduzida como inspirada, né, por Deus, ela é uma palavra que, na verdade, ela seria melhor traduzida por soprada. A tradução, né, a gente sabe que é feita adaptações, né, e aí aquela questão, né, de inspirar, né, de dar algo que não é seu, aquele negócio, né? Nós, quando vemos um belo pôr do sol, ou nascer do sol, ou algo que nós achamos belo, né? Aquilo ali nos inspira, né? Naquele sentido de que desperta em nós algo que a gente não tinha antes, ou que a gente às vezes não tem naturalmente, né? Isso é uma inspiração, é algo assim que veio sobre nós e, nossa, aquilo ali nos leva a fazer, ou a falar, ou a sentir algo novo, algo diferente e algo bom. Amém? Mas a palavra, né, melhor que seria colocada seria soprada. E isso, se você lembra da aula passada, né, um dos símbolos do Espírito Santo que a gente viu foi o vento. Certo? O vento sopra, e a gente viu as características do vento, né? O Espírito Santo, quando é trazido ele na Bíblia, né, com o símbolo de vento, não é uma brisa suave, é um vento forte, poderoso, que impele. Então, quando a gente lê isso aqui com essa visão, né, lê esse texto com essa visão de que a palavra de Deus, né, é algo soprado por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. É algo que nos impele, que impeliu as pessoas, os homens que a escreveram. É algo que não era da personalidade deles, que não era algo simplesmente das ideias deles, mas é algo que era dado realmente por Deus, e Deus os impelia a registrar essas palavras. Amém? Bem, precisamos entender então que a Bíblia, né, toda ela, como diz aqui, toda a Escritura, ela traz a vida do próprio Deus. Quando a gente lembra também, né, do símbolo do Espírito Santo, né, do vento, é o vento que traz o quê? Vida. Então, a palavra de Deus, ela é algo que é soprada, que ela carrega a própria vida dele, por quê? Sopro fala de Espírito Santo, fala de levar a vida de Deus. Amém? Eu quero trazer outros 2 versículos também, né? Como eu falei, a Bíblia traz a própria vida de Deus, pois é soprada pelo Espírito que dá a vida. E então, o versículo de João, capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E outro versículo, em João, capítulo 14, versículo 26, já diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, a gente vê aqui Cristo, nessas 2 passagens, chamando o Espírito Santo de uma coisa que eu espero que vocês tenham notado.
o Espírito da verdade. Ele fala isso no primeiro versículo que a gente leu, e aqui fala, né, que ele nos ensinará todas as coisas. Então, Cristo chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, e fala que ele guiaria e ensinaria os seus discípulos. Isso reforça, né, o texto lá, o primeiro que a gente leu de 2 Timóteo, que lemos que o que significa lá naquele texto, né, que podemos ter a certeza absoluta de que não há nada na Bíblia que não seja verdade. Novamente, toda a Escritura é soprada, é inspirada ou é soprada por Deus. Amém? Toda, na sua totalidade, tudo que a gente encontra na palavra de Deus é útil para nós e nos traz vida. Amém? Continuando, né? Como eu falei, podemos ter a certeza de que não há nada na Bíblia que não seja verdade. E então, a gente seguindo nesse processo do que o Espírito Santo faz, né? Como o Espírito Santo nos deu a palavra e como ele se relaciona com a palavra de Deus, né? Nós vimos em primeiro lugar, ela foi dada por Deus através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, foi Deus que soprou a palavra, que levou a palavra às pessoas, né, aos homens que ele escolheu para a registrarem. Em segundo lugar, né, se a gente entende, então, né, a inspiração, né, a veracidade da Bíblia, como nós vimos, se nós podemos crer que ela é a verdade, nós podemos então lê-la com confiança. Como é que a gente vai entendê-la? O Espírito Santo continua agindo nesse processo. Ele não apenas dá a palavra, mas ele nos leva, nos guia, nos ensina, como nós lemos também nesses últimos 2 versículos, né? Ele nos ensina toda a verdade. Então, para nós compreendermos a palavra, né, o Espírito Santo tem esse outro papel importantíssimo, que é o da iluminação. O Espírito Santo e a iluminação. O que é que diz em Salmo, capítulo 119, Salmo 119, versículo 18. Vocês sabem que todo o Salmo 119 é uma grande, né, é o maior salmo da Bíblia, né? Isso aqui é mais fácil da gente lembrar, né? Mas talvez nem todos os irmãos saibam, eu espero que saibam, que todo o Salmo 119, ele fala inteiramente sobre o amor à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, sobre obedecer aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e fazer isso amando a palavra. Amém? O Salmo 119, versículo 18, então, esse versículo diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O desvendar, tirar aquela trava que tem nos nossos olhos, é a iluminação que o Espírito Santo lança na nossa mente. Você lembra quando você começou a ler a Bíblia? Eu lembro. Não entendia nada. E muita gente fala isso, né? Mas eu estou lendo a Bíblia, Glacimal, eu estou lendo a Bíblia, Paulo, e eu não estou lendo, não estou entendendo, me explica. Deus nos usa para explicar, com certeza, né? Mas nós temos que sempre orar para que o Espírito Santo dê, em primeiro lugar, claro, para nós o entendimento da palavra, mas a cada pessoa que a gente está ministrando. Se não for o Espírito Santo dando o entendimento, realmente os nossos olhos estão, como diz aqui nesse salmo, vendados. O Espírito Santo, então, ele nos dá o entendimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele agiu, né, na vida do autor, dos autores, né, da Bíblia, para que ele pudesse registrar o texto. Isso é o que a gente chama da inspiração. Foi a primeira coisa que a gente leu. Né? A primeira coisa que a gente está vendo hoje, é a inspiração. O Espírito Santo dá, impele, né, sopra a palavra de Deus e impele esses escritores, esses autores da palavra, né, escolhidos por Deus, para que fosse registrado. Mas, além disso, né, ele trabalha na nossa vida para que possamos entender o texto. Isso é o que chamamos de iluminação. E aí, é muito interessante, né, que, em primeiro lugar, isso, né, o Espírito Santo nos leva a entender o texto e nós temos um privilégio muito especial, é de ter acesso direto ao autor desse livro. Nós, quando oramos para o Espírito Santo, né, é uma coisa muito importante para a gente fazer sempre antes de começar a ler a Bíblia. No seu momento devocional, comece com uma oração, pedindo Espírito Santo,
me ilumina a mente, ilumina o meu coração, me ajuda a entender o que vou ler nesse momento, no meu devocional, que seja para a bênção e frutificação da minha vida. Isso aqui nós temos o quê? Acesso direto ao autor. Não sei se você já leu algum livro, né? Às vezes é muito comum, né? A gente ter dificuldade com muitas coisas que a gente vai ler. Revista, jornal, livro, o que for. A gente está lendo aquilo ali, começa sem entender nada, aí de repente no decorrer daquele livro, daquela história, parece que a gente vai engatando, né? Aí, tá, entendi. Aí por isso que eu tenho o hábito muito de reler alguns livros, né? Quando eu leio a segunda vez, eu entendo muito mais do que eu entendi na primeira, né? Porque agora eu já sei do que aquele livro está falando. Mas se eu tivesse o WhatsApp daquele escritor ali, cara, eu mandava mensagem na hora para ele. O que você quis dizer quando você escreveu esse parágrafo? Abre a página lá do teu livro, lê de novo aí e me explica. Seria muito bom. No caso da Bíblia, nós temos esse privilégio. O Espírito Santo ele está disponível para nós, basta nós buscarmos a Ele, para que possamos entender a palavra de Deus. Agora, a gente vai ver no nosso terceiro ponto, sobre a unidade das Escrituras. Dos argumentos, né, muito fortes, né, de quem não crê na Bíblia, a pessoa vai levantar diversas coisas que ele vai dizer, tá vendo? A Bíblia se contradiz aqui e aqui. Pega um versículo lá, outro versículo não sei aonde, junta os dois e fala, aqui, ó, tem nada a ver um com o outro, como é que tu explica isso? Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que tem contradição nela? Quem não crê nela fala isso. A gente precisa entender que a Bíblia tem sim uma unidade completa. Não há nada da Bíblia que contradiga ela mesma. Tá? Você precisa ver, né, uma coisa muito interessante, né? Quando a gente entende que a Bíblia ela foi escrita, olha só, num período de 1.600 anos, se você pegar o primeiro livro escrito até o começo ali da igreja, né, a vida dos apóstolos ainda, que foram os últimos autores da Bíblia. Foi um período de 1.600 anos. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas, o aramaico e o grego. E a Bíblia ela teve cerca de 40 autores diferentes. Você pensar, não vamos contar todos, né? Mas Moisés, Samuel, Josué provavelmente escreveu alguns trechos, os apóstolos, né, os evangelistas, cada um dos profetas, se você somar todos eles, dá cerca de 40 autores, 40 homens que escreveram a palavra de Deus. E aí, a gente precisa, né, um questionamento para vocês. Né? Eu me fiz essa pergunta. Se eu não sou a mesma pessoa que eu era no ano passado, eu tenho um pensamento diferente do que eu tinha ano passado. Minha cabeça, né, nossa mente vai cada vez se formando mais. Nossa personalidade vai se formando mais. Então, se eu pegasse talvez alguma coisa que eu tivesse escrito no ano passado e olhasse hoje, eu talvez não concordaria com algumas delas. Olhasse assim, eu não, concordo, tá bom, concordo, mas na verdade tem um entendimento melhor também. Isso eu estou falando de eu mesmo e em questão de um ano. Às vezes, em questão de uma semana e um dia, a gente muda a nossa cabeça. Agora você me diz, como é que, num período de 1.600 anos, 40 autores diferentes, 40 homens diferentes, a gente encontra uma grande unidade de pensamento. Isso a gente tem que entender como uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque não foram esses autores, não foi Moisés, Josué, não foi os apóstolos, não foi os profetas que escreveram da sua própria cabeça. Foi o Espírito Santo levando eles a escrever. Por isso que a Bíblia tem essa unidade, apesar de toda essa informação que a gente viu, 1.600 anos, 40 autores, 2 idiomas, como é que mesmo assim a Bíblia tem uma linha que a conduz de uma maneira completa? Porque foi alguém que não muda, que é eterno, que a escreveu. Foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo que soprou a palavra. Isso, então, nós estamos entendendo que a unidade inegável que há na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, que a gente vê quando a gente entende qual é o propósito da palavra de Deus. Os irmãos sabem qual é o principal propósito
da palavra de Deus? E aí eu queria que alguém, se quiser, possa me dizer, qual você acha que é o propósito principal da palavra de Deus? Alguém se arrisca? Instruir. Vamos lá. Instruir. Alguém pode dizer, é abençoar o homem. É trazer bênçãos aos homens. Outra pessoa pode falar, enfim. Qual é o principal propósito da palavra de Deus? A gente consegue ver que a Bíblia, na verdade, não tem distorções, não tem contradições nela, quando a gente entende qual é o propósito dela. A pessoa, claro. As pessoas que buscam, né, contradições na palavra de Deus, é porque elas estão lendo na ótica delas. E aí, quando a gente joga na palavra o que a gente quer que ela diga, aí a gente vai realmente encontrar contradições, pode ter certeza. Se você abrir a palavra e falar, eu quero que Deus me fale o que eu quero. Primeira coisa, Deus não vai falar o que você quer. A palavra é dele. Deus vai falar o que ele quer, e é para a nossa bênção. Mas tem um propósito ainda maior. Quando a gente entende qual é esse propósito, a gente vai entender que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não tem absolutamente nenhuma contradição. Oi? Salvação, exaltar a Cristo, está muito próximo os dois. Apresentar a Cristo, apresentar? Ótimo. É exatamente isso, é apresentar a Cristo, é revelar a Cristo. O propósito, o Arrio depois joga lá no boletim dele. Mas também está certo aqui. A palavra, ela tem um propósito principal, revelar Jesus Cristo. E por revelar Jesus Cristo, aí a gente pode ir depois destrinchando algumas coisas, né? Revelar Jesus Cristo, que é o quê? Nosso Salvador. E ao revelar um Salvador, significa o quê? Que nós precisamos de salvação. Ou seja, nós somos pecadores. Você está entendendo que aí, claro, a gente vai seguindo esse percurso, né? Mas o foco principal é esse, é revelar Jesus Cristo. Se você ler o livro de Gênesis com essa ótica, você vai entender ele. Êxodo, você vai entender ele. Cada livro da palavra de Deus, ele tem esse foco. Do Antigo ao Novo Testamento. Revelar Jesus Cristo. A gente viu isso, né? No bimestre anterior, o pastor mesmo estava dando o tema, né? Cristo em cada escritura do Antigo Testamento. A gente via como Cristo era revelado em absolutamente cada um dos livros do Antigo Testamento. E se você estava aqui um período ainda um pouquinho mais alguns anos atrás, eu acho que a gente tem algumas gravações desse tema também. Tema Panorama Bíblico, foi na época que a gente estava fazendo só transmissão. A EBD ainda no começo da pandemia. O pastor Marcelo teve esse tema também na EBD, Panorama Bíblico. Ele viu todos os livros assim da Bíblia, não foi só do Antigo Testamento, né? E mostrando o objetivo principal dele, qual era a cultura, o autor, a época, tudo isso. E a gente sempre via no final, né, uma frasezinha que ele falava, né, que ele resumia a ideia principal daquele livro. E todas elas eram o quê? Em relação a Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo, né, ele dá essa unidade, porque ele é o autor e porque esse é o propósito principal da palavra, revelar Jesus Cristo. Continuando, nós temos a atualidade das Escrituras. Eu acho que todo mundo aqui vai reconhecer essa fala. Foi dita recentemente, pouquinhos anos atrás, de um pastor conhecido aqui do Brasil. Esse pastor, ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. O que ela precisava, ele falou, né? A Bíblia precisa ser ressignificada. Você já ouviu essa palavra? É uma palavra muito usada hoje em dia e que ela é muito perigosa. Em diversos contextos. Em muitas situações ela é utilizada e em todas elas é perigosa. Ressignificar é o quê? Dar um novo significado. Ou seja, é dizer que isso que a gente tem até hoje, que a gente fala sobre esse tema,
Na verdade, a gente tem que agora dar uma nova visão, tem que ter algo novo aqui que vai, né, que isso aqui não cabe mais no século XXI. Por quê? Quando foi feito essa coisa, quando foi escrita essa coisa, quando essa ideia surgiu, era lá no século passado, era no milênio passado, era 2000 anos, enfim. Então, hoje em dia, isso não vale mais, porque é o século XXI, somos todos modernos. Nossa, misericórdia. Um pastor que eu falo com muita dor no coração, um pastor batista, falou isso. A gente tem que reconhecer alguns erros, né? Claro que a gente sabe, né, que as igrejas batistas, elas têm as suas independências, né? Elas se governam. Então, não pagamos pelo pecado de um outro pastor batista, né? Nós não concordamos com ele, temos total liberdade. Ele tem a liberdade de falar o que ele acha, nós temos a liberdade cativa a Deus em falar que ele está errado. Mas, enfim, esse pastor, ele disse isso, nós precisamos ressignificar a Bíblia, precisamos atualizá-la. E ele chegou a falar de pegar alguns textos e falar, isso aqui não, como eu falei, né? Isso aqui não vale mais no tempo de hoje, a gente precisa tratar esse texto de uma maneira diferente, porque senão nós não vamos estar abraçando fulano e fulano e fulano. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra é dele. Se a palavra lá do Gênesis, a escritura do Gênesis, valia no tempo de Jesus, mesmo séculos depois, porque o autor não era simplesmente Moisés, era o Espírito Santo impelindo Moisés, do mesmo jeito, tanto de Gênesis, né, o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, no período lá dos primeiros séculos, há praticamente 2000 anos atrás, ainda vale para nós hoje. Então, o que diz em Mateus, por exemplo? Mateus capítulo 24, versículo 35. O Senhor Jesus falando isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, o tempo pode mudar, a cultura pode mudar, os séculos vão avançando, milênios vão avançando, o que era monte pode virar planície, o que era mar pode secar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai durar para sempre. Amém? A palavra de Deus tem o evangelista Billy Graham, que ele falava, né? A palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Enquanto alguns homens hoje, né, já há algum tempo já falam, né, que tem que mudar, que tem que atualizar, que tem que trazer coisa nova, que tem que tirar algumas coisas. Outros ainda se levantam para falar como o evangelista Billy Graham e como também foi na época da Reforma Protestante. Você sabe que um dos pontos principais da Reforma Protestante era a crença, né, a fé, a certeza de que a palavra de Deus, ela sim é a autoridade. É a autoridade final. Deus levanta com certeza homens para nos liderar, né, pastores, né, para nos conduzir, para nos ensinar na palavra dele, e é por isso que a palavra de Deus que é a autoridade final. A partir do momento que eu falar alguma coisa que esteja contrária à palavra de Deus, qualquer um de vocês tem a liberdade e a responsabilidade em me procurar e falar, Douglas, você falou uma coisa errada, porque na palavra de Deus, isso vale para mim, vale para o pastor Marcelo, vale para qualquer um. Não existe nenhum santo, não existe nenhum dono da igreja, a não ser o Senhor Jesus. A palavra final é a dele. Amém? O reformador, então, Martinho Lutero, né, ele falava isso, que a palavra de Deus não é antiga, nem é moderna. Ela é eterna. Ela não está presa ao tempo. A partir do momento que a gente fala, não, ela é atual, uma hora o que é atual vai deixar de ser. A palavra de Deus, ela é eterna, ela vai ser sempre válida, ela vai ser sempre, então, revestida de autoridade, ela vai ser sempre inerrante, ela nunca vai errar, e ela vai ser sempre suficiente. Amém? Deixa eu ver. Pronto, recuperei. A Bíblia, então, ela é revestida de autoridade, inerrante e suficiente. Né? Podemos
E precisamos crer firmemente na verdade revelada na palavra de Deus, buscando a Deus em suas páginas e pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, conduza e transforme mediante a exposição da palavra de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra, mais nós vamos ser transformados. Quanto mais nós abrirmos, mergulharmos nessas páginas com a iluminação do Espírito Santo, aí sim nós vamos ter uma novidade de vida. Muita gente busca hoje, né? Algo novo, algo novo, algo novo. A única forma de se ter uma vida de novidade, uma vida de verdadeira mudança, é através da obra de Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Amém? Continuando, nós vamos então entrar numa segunda parte da nossa aula, né? Já que a gente já viu que é o Espírito Santo então que inspirou ou que soprou a palavra de Deus, e é Ele que continua conosco para quê? Para nos iluminar a entender a palavra, e é Ele também que nos dá a certeza da unidade e da atualidade ou da eternidade da palavra de Deus. Nós vamos ver então como Ele agiu, qual foi todo o proceder do Espírito Santo, né? Desde, como eu falei, desde Gênesis até a gente chegar nos nossos dias de hoje, até a gente ver tudo que a Bíblia já tem revelado, né? O livro de Apocalipse. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver, né, a ação do Espírito Santo em todas as páginas da Bíblia, que em primeiro lugar nós vamos ver ele agindo na criação do mundo, desde literalmente o começo de todas as coisas. A gente viu na palavra, na aula passada, que o Espírito Santo é Deus, então o Espírito Santo é eterno. Ele sempre existiu, sempre vai existir, certo? Então ele já existia antes da criação do mundo, mas já que nós, né, temos a revelação apenas a partir do momento da criação, se até isso às vezes é complicado de entender, imagina a pessoa tentar entender o que havia antes. Deus sabia que a gente não seria pertinente para nós, mas na criação do mundo, o que é que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2? A gente vai ver um texto, né, literalmente no começo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, para falar sobre isso, que o mover do Espírito Santo, né, demonstra a participação ativa na criação, com o Pai e com o Filho. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O mesmo evangelista Billy Graham, que a gente falou há pouco, né, ele tem um livro sobre o Espírito Santo, e que ele fala, né, que essa expressão, né, mover, se movia sobre a face das águas, né, era um movimento e era sobre. Né? Ele compara, né, ao cuidado que a galinha tem com os seus ovos, com os pintinhos que vão nascer. Né? Ela está ali sobre para quê? Porque ela está nutrindo, né, está dando calor, ela está garantindo que eles cheguem ao nascimento. Né? Então, o mover do Espírito Santo mostra uma participação ativa na criação. E, né, o que diz, por exemplo, em Jó, capítulo 33, versículo 4. Não, perdão. A gente já vai entrar então no outro ponto, né? Quando a gente vê o Espírito Santo criando o mundo, nós vemos também ele dando a vida, que é o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, agora no versículo 7. A gente provavelmente já citou esse texto na aula passada, e os irmãos conhecem também bem ele. Deus soprou, né, o Espírito dele para que o homem adquirisse vida. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É o que tem também, né, muito a ver com Jó capítulo 33, versículo 4, que está escrito: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, se o Espírito Santo estava sobre as águas, né, ali no processo de criação do mundo, ele também estava na obra específica de criação do homem, no ato de dar a vida a nós, dar a vida a Adão. Quando Deus criou o homem, a gente viu lá
ele fazendo essa criação de uma maneira especial, ele não falou apenas, como ele fez todas as coisas antes, né? Tudo antes era, haja luz, haja terra, haja água, que eles se separem, tudo Deus formou através da sua palavra. Inclusive a vida dos animais, que as águas sejam povoadas de peixes de toda espécie, que o céu seja povoado de aves, que na terra haja animais de toda espécie. Mas quando chegou no homem, ele parou para fazer uma obra muito específica, uma obra especial. E ele o forma, então, com um trabalho manual. A gente sabe que Deus não tem corpo, né? Deus é espírito. Mas a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra e então soprou. Isso aí é a presença do Espírito Santo no processo de criação do homem para trazer vida. Amém? Equipando para o serviço, outra obra do Espírito Santo, né? A gente está falando da criação até o nascimento de Jesus nessa aula, então a gente está falando do Antigo Testamento. No processo, né, no decorrer do Antigo Testamento, a gente sabe, né, que o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para realizar ministérios específicos, né, obras específicas e em épocas específicas. Então, ele escolhia alguém ali, falava, eu vou levantar essa pessoa para fazer essa obra específica e é por determinado tempo. Então, né, independentemente das condições ou situação dessas pessoas, o Espírito Santo ia e saía. Ele vinha, trazia uma capacitação muito específica por aquele tempo ali que era necessário e deixava essa pessoa. A gente vê, por exemplo, né, o Espírito Santo equipando, né, como eu falei, para trazer obras específicas, habilidades específicas e por tempo específico. Alguns exemplos. No caso de Bezalel, aqui a gente já não vai ler todos os textos, porque eu quis separar bastantes exemplos, mas depois os irmãos podem procurar na Bíblia, e eu creio que vocês já conhecem muitos desses exemplos. No processo lá da criação, da construção do tabernáculo, no livro de Êxodo, em Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 5, né, a gente vê que o Espírito Santo ele escolheu um homem para dar habilidades para que ele fizesse obras de todo tipo. Ele deu perícia, né, para Bezalel, ele foi um artífice que foi capacitado para a construção do tabernáculo, exatamente como o projeto de Deus. Quando a gente abre ali o livro de Êxodo, né, a gente encontra coisas exatamente específicas. Metragem, peso, a forma como o acampamento vai estar virado, onde cada um é para estar. A gente vê que Deus é um Deus que tudo que nós temos de encontro com Ele é, na verdade, uma iniciativa dEle, Ele que vem, é nas condições dEle. Ele dá as condições para que nós nos apresentemos a Ele. Ele dá ordens específicas. A gente viu isso também em alguns bimestres atrás, né, quando a gente estudou sobre o culto público, né, por exemplo, adoração congregacional. Deus ele dá ordens específicas na palavra dele. A gente não precisa inventar e a gente não pode inventar. Tem algumas coisas que deixam a liberdade, que a palavra de Deus deixa a liberdade, mas ainda assim com princípios, né? Mas quando Deus deu as determinações específicas para a construção do tabernáculo, se ele dá características tão detalhadas, ele não apenas dá ordem, mas ele dá a capacidade para que aquilo seja feito. Não é que Deus monta assim uma sequência de regras impossíveis de se alcançar, que a gente nunca vai conseguir, né? E aí assim a gente vai estar complicado. Não, Deus nos dá as condições, o Espírito Santo dá a condição. Então, ele capacitou o Bezalel para a construção do tabernáculo, e a Bíblia fala que ele treinou outros homens, né, para isso também, para ajudá-lo nisso. Mas outro exemplo, que o Espírito Santo capacitava para liderar. Aí eu trouxe os casos de Josué, de Josué, Otiniel, que era um juiz, Gideão era um juiz, Jefité era um juiz. Então, a capacidade para liderar, quando a gente encontra ela lá no Antigo Testamento, né, no caso do povo de Deus, era sempre algo dado pelo Espírito Santo. Quando não era, dava ruim, né, como a gente diz hoje em dia. Mas o Espírito Santo ele capacitava para a liderança. Outro exemplo é que ele
concedia força física a Sansão. E aí, se você lembra, né, é uma história mais fácil da gente lembrar, né, era em momentos muito específicos. Sansão ali, né, era capacitado de repente para matar 1000 homens, matar não sei quantos 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele quebrou um portão, como quebraram o nosso ali, de uma cidade, carregou nas costas. E no final da sua vida, né, ele pediu por uma última vez que Deus concedesse a força. Foi ali para quebrar, né, as colunas do que sustentavam o templo, que ele estava escravizado, né, e se vingou dos seus inimigos. Último exemplo, o Espírito Santo ungia reis, como no caso de Davi. Nisso tudo eu deixei registrados as referências, os irmãos podem me pedir esse material depois para você ler, é importante, é bom, para que você possa tirar limpo, não acredite só no que eu falo, não, vai ler na palavra de Deus. Amém? Então, no caso de Davi, a gente se você ler nesse versículo, vamos ler ele, 1 Samuel, só para ilustrar, para a gente ver. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que diz o seguinte: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então o Espírito Santo se apossou de Davi, daquele momento de unção. Isso para quê? Ele tinha sido ungido como rei. A gente sabia que ainda ia demorar bastante tempo, né, até que Davi de fato se tornasse rei. Mas ele já estava preparado, separado e capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso. Amém? Outro ponto, o Espírito Santo inspirava os profetas no tempo do Antigo Testamento. O que diz em 2 Pedro? Veja só um texto do Novo Testamento falando sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É importante a gente perceber tudo o que fala nesse versículo. Nenhuma profecia, e quando a gente fala de profecia, a gente fala de tudo que está na palavra de Deus. Você sabe que o dom de profeta, que ele é infelizmente muito mal entendido, o dom de profeta, conforme falado no Novo Testamento, por exemplo, é o de pregar a palavra de Deus. O dom de profeta, se você vê, né, no Antigo Testamento, os profetas, eles faziam o quê? Davam a palavra de Deus, soprados pelo Espírito Santo. Hoje em dia que a gente sabe que a Bíblia já está fechada, o cânon da Bíblia está fechado, o dom de profeta, o ministério de profeta, é de qualquer pessoa, como eu, como você, que abre a Bíblia para pregar, para ensinar. Você está exercendo o dom de profeta, você está falando a palavra de Deus. Ele é envolto assim, né, hoje em dia por misticismos que, se a gente entender bem, o dom de profeta é o dom de quem está ministrando a palavra de Deus. Movidos pelo Espírito Santo. Então, foi dado, né, nenhuma foi dada por vontade humana, foi dada por Deus, através do Espírito Santo, né, homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda, né, o que a gente vê, por exemplo, né, alguns exemplos. O apóstolo Pedro, né, afirma que o Espírito do Senhor fazia com que os profetas dissessem somente o que Deus queria. Alguns exemplos estão aqui. O profeta Balaão, que ele queria ganhar dinheiro, né? Você sabe a história de Balaão, né? Um rei inimigo do povo de Israel vai atrás de Balaão e fala: vem aqui, eu quero que você amaldiçoe aquele povo, o povo de Israel, porque eles estão vindo aí, eu sei que eles vão guerrear, isso na época da peregrinação ali, né, chegando na Terra Prometida. Quando os reis, né, de Canaã viram, muitos se tremeram na base. Um desses reis chegou aí num profeta e pediu: amaldiçoa esse povo aí, porque eles vão vir, né, vamos ter que lutar com eles, e se você amaldiçoar eles, eu sei que eu vou ganhar. E ia pagar um bom dinheiro para ele. Ele queria ganhar dinheiro, um profeta vendido. Mas toda vez que ele chegava e que a palavra de Deus, busca lá ler em Números, né, capítulo 24,
tem esses 3 versículos separados, né? Versículo 2, 12 e 13. Mas leia todo esse capítulo. Eu não lembro se é apenas o 24, dá uma olhadinha no 23, 24, 25. Deve ter a história completa ali de Balaão, né? Quando ele chegava e ele via o exército, né, e o povo marchando assim, vindo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vinha sobre Balaão, né, e o que era para ser maldição, o Espírito de Deus levava Balaão a falar é bênção. Então, de tal lugar ele via o povo, queria amaldiçoar para ganhar dinheiro, o Espírito Santo falava, não, você vai abençoar esse povo. E ele profetizava a bênção. O rei ficava zangado. Mas Balaão, eu estou te pagando para tu amaldiçoar, por que você está fazendo isso? Não, vamos para outro lugar. Vamos ver se de tal lugar você vê ali, você amaldiçoa. Chegava no outro lugar, abençoava de novo. Chegou no terceiro lugar, abençoou de novo. O Espírito Santo fazia com que ele falasse o que Deus queria, não era o que Balaão queria. Outros exemplos, né? Zacarias, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, e Miqueias, capítulo 3, versículo 8. O próprio profeta Miqueias. Antes e durante, né? Eu já falei um pouco sobre isso. Antes e durante da formação, né, da palavra de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até chegar no Apocalipse, né, os homens, né, eram inspirados pelo Espírito Santo para que fosse registrada a palavra de Deus. Isso foi até o período dos apóstolos. Se alguém chegar falando que o Espírito Santo, Deus me revelou, ou um anjo me revelou, a Bíblia já até nos protege sobre isso, né? Mas se alguém falar para você, não, Deus me revelou uma coisa nova aqui, e você lê e não tem nada na palavra de Deus que sustenta isso, pula fora, corre. A pessoa está falando por ela mesma, não está falando pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela já está fechada. Meu irmão, você pode abraçar a sua Bíblia com força e falar, se agarrar com ela e falar, estou fechado aqui. Tudo que eu ouvi, tudo que eu ler, tudo que as pessoas me falarem, eu vou pôr à prova da palavra de Deus. O Espírito Santo ele inspirava na época da formação, mas chegou no período dos apóstolos e a revelação se encerrou. Agora a gente tem que olhar para ela e crer no que está aqui. Depois que a Bíblia, né, foi completa, a iluminação do Espírito para que essa palavra seja proclamada de forma correta, coerente e viva. Nós ainda dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo continua fazendo a obra dele agora para que nós possamos pegar, né, a nossa Bíblia, que ele inspirou, mas agora para que a gente a compreenda e possa ensiná-la e vivê-la de forma correta. Amém? Por último, a gente já está encerrando. O Espírito Santo, né, na época do Antigo Testamento, a gente já vê ele agindo, né, na produção, né, ele produzindo a vida moral. Moral. A única forma que temos, né, de viver em boa conduta é através da capacitação do Espírito Santo. A Bíblia fala, né, não há ninguém que faça o bem. A única forma da gente fazer o bem verdadeiro, é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos capacitando para isso. Lá no Antigo Testamento, né, Salmo capítulo 139, versículos 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente vê o salmista aqui clamando a Deus para que olhasse o coração dele e conduzisse, e tirasse o caminho mau, tirasse ele do caminho mau e fizesse com que ele andasse pelo caminho correto, o caminho do bem. E também em Ezequiel, 36, capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Deus está falando que é através da ação do Espírito Santo apenas que a gente pode andar no caminho correto. Observar, guardar a palavra dele. Amém? Meus irmãos, estamos encerrando. Eu queria perguntar, há alguma pergunta?
disso que a gente viu na aula, algum questionamento, alguma dúvida, algo que talvez não tenha ficado claro. O pastor, eu creio que deu uma ideia boa na aula passada. Eu vou conversar com ele, ver se a gente abre uma caixinha de perguntas. Claro, né? Às vezes é porque a aula realmente, por ter sido objetiva, né, conseguimos ser claro o suficiente, né, para entender. Graças a Deus por isso. Mas se os irmãos têm algum questionamento, alguma dúvida, me procurem depois ou a gente vê a melhor forma de tirar as dúvidas dos irmãos. Amém? Nesse momento vamos orar? Agora sim, eu peço para os irmãos ficarem de pé. Meus irmãos, dependemos totalmente do Espírito Santo. Não a obra de Deus na nossa vida, não a obra de Deus nessa igreja, que não aconteça se não for pela ação do Espírito Santo. Nós vamos continuar nessas aulas, nesse bimestre, conhecendo cada vez mais o Espírito Santo, como nós podemos e devemos nos relacionar com Ele, e eu creio que vai ser uma bênção para todos nós, amém? Vamos orar. Meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar por esses momentos de estudo da Tua Palavra, de estarmos aqui juntos, Pai, buscando ao Senhor. Eu peço, Pai, pela obra do Teu Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, para que possamos, Pai, como igreja, a cada dia mais conhecer ao Senhor, honrar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Pai, nos dá, Pai, dessa capacitação que não temos se não for através de Ti, para que possamos viver uma vida que Te agrada. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, nos iluminando, nos ensinando a cada dia mais. Então, continua, Pai, a fazer essa obra que nós só podemos fazer através do Senhor. Nos abençoa, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.